Olá! Esta semana a Forset inicia aí uma sessão para falar sobre dispensa de licitação. É isso mesmo, este tema que você, fornecedor, principalmente, talvez não domine ainda. E para dar início a esta sessão, ele que é advogado especialista em licitações e contratos e mestre em direito público, relações econômicas e sociais, possui ampla experiência na administração pública, tendo atuado aí como procurador legislativo, procurador-geral em município e procurador jurídico em consórcio intermunicipal da região metropolitana de Belo Horizonte. Atualmente é diretor na Agência Metropolitana de Belo Horizonte, órgão do governo do estado de Minas Gerais e secretário adjunto da Comissão do Terceiro Setor da OAB Minas Gerais. Além disso, é consultor jurídico, palestrante e autor. Seja muito bem-vindo pela primeira vez aqui no Boletim Diário, o professor Gustavo Valadares. Ricardo, que prazer estar aqui falando com você nesse dia. Meu caro, um assunto que é tão peculiar, né, principalmente para quem é fornecedor, que fica muito apegado aos grandes pregões e tudo, mas a gente tem aí uma gama de recurso financeiro muito importante para esse mercado de contratação pública, que são as licitações via dispensa, né, que hoje possuem aí uma gama de possibilidades muito maior do que o que a gente tinha na 866, né, e a 14.000 ela vem aí, inclusive, fomentando essa atualização desses valores, e é um mercado atrativo, e hoje a maior parte das contratações, inclusive, de pequenos órgãos e pequenos municípios, ela acabam se dando aí através das dispensas de licitação diante dos seus valores, né? Nós temos ali alterações de valor por serviços de obras e serviços de engenharia que superam a casa dos R$ 100.000 ano, né? O fornecimento de insumos e consumo direto que já beiram aí 60, 70 mil reais ano. Então, esses valores, eles acabam sendo distribuídos e destrinchados aí para o mercado, e que é uma parcela muito interessante para a gente poder lidar com ela, né, para a gente poder pegar essa fatia do bolo aí que é tão fundamental. Além disso, a gente precisa aí também é, ficar atento às dispensas de licitações através de consórcios públicos, né, que tem esses valores multiplicados por 2, então você consegue aí ter uma prestação de serviço na área de serviços de engenharia, por exemplo, que beira quase R$ 300.000. Então, pequenas construtoras, né, pequenas reformas, é um mercado muito significativo, muito interessante, falo isso com propriedade, né, o órgão no qual eu trabalhei nos últimos anos era um consórcio interfederativo de municípios da região metropolitana de Belo Horizonte, e ali a gente fazia praticamente todas as contratações públicas através de dispensa de licitação. E a gente tinha muita dificuldade, o mercado não estava tão preparado, não conhece aí essas diferenças, essas nuances dessas licitações, dessas contratações, aliás, me perdoe, né, via dispensa de licitação tudo de consórcio, porque você vê ali um vulto de R$ 300.000 sendo contratado através de dispensa de licitação, muitas das vezes o próprio mercado desconfia, né, acha que aquele órgão está fazendo algo irregular, mas são as inovações que a 14.133 trouxe aí para a gente, buscando desburocratizar esse cenário de contratação pública, que eu acho que é o primordial e é o maior gargalo que a administração pública enfrenta hoje. Então, você consegue ali ter um fornecimento, por exemplo, pequenos mercados, né, como buffet, fornecimento de lanche, material de expediente, que é algo tão necessário para o dia a dia deste órgão, né, destes órgãos, e que a gente acaba comprando aí via dispensa de licitação, porque chega aí a 120, 130 mil reais ano. Então, uma fatia do bolo muito interessante para que o mercado se prepare para poder conseguir ofertar, né, e pegar essa demanda que é necessária, né? A gente tem uma curva aí de oferta, mas a gente tem uma dificuldade de entrega desse produto, porque o mercado, muitas das vezes, ele não se atenta a essas contratações. E hoje elas são necessárias, né? Elas têm aí um dispositivo legal da necessidade de publicação dessas dispensas, né? Desses instrumentos convocatórios,
para a contratação via dispensa em sites, né, elas precisam estar no plano anual de contratação anual, né, você tem aí a possibilidade de fazer as dispensas eletrônicas através das plataformas de licitação, então você tem aí uma maior transparência nessas contratações também, o que é muito importante para que o mercado também consiga buscar essa informação de onde está essa fatia do bolo, né, onde está esse dinheiro, né, que o mercado tanto precisa para poder melhorar aí. Então, essas licitações, elas são obrigatoriamente publicadas no site dos órgãos, no PCA, no PNCP, então é importante que a gente consiga fazer essa análise aí, esteja sempre atento a essas possibilidades que a administração pública vem construindo, né? E hoje ainda a gente tem a possibilidade de fazer essas dispensas de licitações não só por valor, né, como é o caso de consórcio de município, mas você tem a dispensa de licitação é, por modalidades. Então, por exemplo, você tem aí dispensa de licitação para fazer uma pesquisa, né, uma consultoria, porque aí você vai através também contratar esse serviço aí através de dispensa, dependendo do valor ou pela formalidade da pessoa jurídica que está sendo a prestadora de serviço, né? Então, a gente precisa também analisar esses cenários aí. É isso aí, professor. Eu tenho certeza que você já está tirando a dúvida de vários fornecedores. Você já trouxe bons exemplos aí, sensacional você mencionar isso do consórcio, porque eu tenho certeza o fornecedor que nos acompanha aqui, ó, já ficou. Se você não estava prestando atenção no vídeo, ó, volte aí para o início. Você vai ver que já tem uma dica de ouro aí que o professor está trazendo para que você possa performar ainda mais nesse universo aí das licitações. Professor, então eu quero aproveitar toda a bagagem que você tem e, claro, já deixar a dica para quem está acompanhando, ó, siga o professor nas redes sociais, está aparecendo aí embaixo para você, ó. Não deixe de acompanhar, ó, gente, ele distribui muito conteúdo como este que ele está trazendo aqui para você. Tem alguma dúvida? Coloque aqui nos comentários para que a gente faça chegar isso até o professor, para que ele possa também esclarecer talvez a sua dúvida, seja você gestor, seja você fornecedor também. Mas vamos lá, professor, eu quero que você deixe aí uma dica, eventualmente, aí por exemplo, para o gestor público, né? Em que momento que ele pode fazer a licitação dispensável, né? A dispensa de licitação, porque tem muita gente que está chegando agora na administração, né? E com certeza tem essa dúvida. Talvez ele já foi da administração, mas lá no passado ele ainda lidava com a 8666, agora ele tem uma nova lei de licitações, né? Está chegando na administração. Qual a sua dica, professor? Por favor. Então, para o gestor público, eu acho que a gente tem aí 2 cenários que são muito interessantes. Primeiro, a licitação em função do valor, né, que ela pode ser dispensado ali no caso de serviços, contratação de obras, serviços de engenharia e até mesmo para manutenção de veículos, então a gente precisa se atentar aí a esses valores que eles são atualizados anualmente via um decreto do governo federal. Então você tem aí essa possibilidade, de dispensa em função do valor, e a gente tem também a contratação de insumos, né, e serviços também com valores inferiores aí, que hoje já chegam a R$ 60.000. A gente tem a possibilidade também da contratação via dispensa para consórcios públicos, né, porque o município também ele pode contratar com esse consórcio interfederativo através de dispensa, seguindo ali o rito da lei 14.133, mas é, com uma combinação da 11.107, que é a lei de consórcios, e essa contratação de serviços via consórcio, ela também vai ser uma contratação dispensável, né? E a gente ainda tem outros instrumentos ali de contratação via dispensa, que estão lá previstos no artigo 75 da lei, que eles vão dizer ali quais são as possibilidades de dispensa dessa licitação que o gestor público precisa se atentar, e principalmente se atentar muito ao rito de instrução desse processo de contratação de dispensa, que é algo primordial. A gente não pode deixar de seguir o rito definido na lei, apesar de ser um procedimento menos burocrático, né, mais simplificado, mas que a gente ainda tem aí alguns ritos a serem seguidos, né, como justificativas bem robustas, né, orçamentação, mapa de preço, né, parecer jurídico quando o regulamento assim definir do órgão, né, então a gente consegue aí ter esses pontos necessários para a gente ter a segurança jurídica do processo adequado.
E é interessante, né, professor, você mencionar isso, porque realmente tem muita gente que tem essa dúvida, acha que só porque é uma dispensa de licitação e é um processo frágil, e não, né? Principalmente o gestor, ele tem que justificar muito bem, né, o porquê ele está fazendo aí através de dispensa. E aproveitando, professor Gustavo, a sua experiência aí, para que você falasse também. Agora tem novidades, né? A dispensa de licitação tem a dispensa eletrônica, não é isso? Que ela tem uma disputa, né, um mini pregão ali, muita gente usa até esse termo. Se você pudesse falar um pouco também com a nossa audiência. Tem isso também, a gente consegue aí, né, o governo federal ele já vem adotando isso há um tempo, né, que são as licitações via, dispensa de licitação via, plataforma eletrônica, né, onde você inclusive tem ali uma disputa de preço, né, e aí é muito importante, para o gestor, né, que ele regulamente isso no órgão dele e para o mercado, que o mercado conheça o regulamento do órgão que ele está participando, porque são, regulamentações diferentes para cada localidade, né, e a lei assim prevê e autoriza, então é muito importante que a gente tenha conhecimento da legislação do órgão que a gente está participando para ver quais são as peculiaridades dessa dispensa, porque existem casos que vão ser regulamentados, né, procedimentos que vão ser regulamentados no local daquela disputa. Então, é primordial ter esse conhecimento dessa regulamentação e também conhecer como que é a forma de disputa desse preço na plataforma de licitação que o órgão está adotando. Então, eu acho que são dois pontos principais aí para a gente poder garantir uma segurança na entrega e também que não traga responsabilização por nenhuma das partes. É isso aí, professor. E você tocou num ponto aí que é importantíssimo, né? A boa leitura, ela sempre é fundamental. E quando se trata de dispensa, infelizmente o fornecedor, muitas vezes, né, ele acaba esquecendo ou deixando de lado de fazer essa boa leitura, porque tem lá um edital, ele é menor, sim, mas você precisa fazer essa leitura para entender, né, professor, todas as regras do jogo ao participar aí deste processo. Que hora que isso vai acontecer, por onde isso vai acontecer, o professor bem mencionou aí. Tenho certeza, professor, que isso aqui você trouxe aí dicas imprescindíveis que está tirando aí muitas dúvidas dos fornecedores e, claro, do gestor também. Vou pedir para colocar mais uma vez, ó, o Instagram do professor, não deixe de segui-lo. Ficou ainda com alguma dúvida? O tempo não nos ajuda, mas manda lá um direct para o professor, que com certeza ele irá responder. Inclusive, foi essa a forma de contato que nós fizemos para chegar aí ao professor Gustavo, que está passando pela primeira vez aqui no Boletim Diário. Professor, vou pedir para que você faça as suas considerações finais neste primeiro encontro aqui no Boletim Diário. Então, Ricardo, eu acho que a gente leva como ponto final aqui, né, mas muito importante para esse vídeo, para essa orientação tão breve, né? Primeiro, a dispensa de licitação é um processo que deve ter o respaldo da segurança jurídica, ele deve ser instrumentalizado dentro do que a lei determina. O mercado precisa conhecer a regulamentação dessa dispensa, conhecer o mini edital que está sendo proposto quando é uma licitação eletrônica, né? E a gente precisa entender as possibilidades e as variações de valores, dependendo do órgão e da instituição que a gente está participando. Acho que são pontos prioritários aí, tanto para o gestor quanto para o mercado. Entender onde eu estou e o que eu estou fazendo para que eu consiga me eximir de qualquer responsabilidade no futuro. Sensacional, professor. Você que acompanha aqui o nosso canal, quer receber aí, ó, vídeos como este com o professor Gustavo Valadares, então não deixe de se inscrever aqui no nosso canal para receber, né? Ative aí o sininho para receber todas essas entrevistas, você recebe aí, vai acompanhando. Professor, eu tenho aqui, eu sempre comento, licitação cada vez mais não é para amadores, mas hoje em dia só é amador quem quer, porque um conteúdo riquíssimo como esse que você nos presenteou aqui, a gente tem acesso, ó, num canal do YouTube. Professor, agradeço o seu tempo mais uma vez, né, sua disponibilidade. Tenho certeza que não é a última vez que você passa aqui, sim a primeira. Quero agradecer todo o time, né, que encontrou aí o professor Gustavo Valadares e a gente te espera num próximo encontro e com a sua vinda reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Até a próxima, professor. Até a próxima, um abraço, Ricardo, até mais.